Tá bom. Então, como eu estava dizendo, né, o eletromagnetismo se resume, ele tem como seu núcleo, né, seu pilar, essa ideia da interação entre cargas, entre partículas carregadas. Então, a gente tem um efeito se você tem as duas partículas de mesmo sinal e um outro efeito se você tem partículas de sinais opostos, né? Então, a estrutura básica, né, o elemento básico que leva essa propriedade de carga é o próton, né, carga positiva, e o elétron de carga negativa, tá? O valor dessas cargas está dado aí, né, 1,6 10 a menos 19 Coulomb, beleza? E isso é a estrutura que constrói, né, todo o elemento químico e dessa vez, e por sua vez, né, moléculas e estruturas mais complexas, tá? Então, quando você tem um desbalanceamento de carga, né, ou seja, você tem mais carga positiva do que negativa, você vai gerar esses efeitos que eu falei, né, repulsão ou atração, beleza? Esse desbalanceamento de carga, né, esse excesso de carga, seja ela negativa ou positiva, ele ocorre sempre pela transferência de elétrons, né? Então, ou o material perde elétron, ou o material ganha elétrons, né? A perda de prótons, ele trocar prótons, isso não é algo trivial de ser feito, tá? Você, para ter acesso a essas partículas, né, você sabe que um átomo ele é sempre composto por um núcleo central rodeado por elétrons, beleza? Para você acessar essas partículas, você tem que ter um determinado nível de energia. Então, para você acessar o elétron, você tem um nível de energia. O elétron que está nas últimas camadas, ele é mais fácil de acessar. Se você quiser acessar os elétrons que estão nas primeiras camadas, você precisa de mais energia. E se você quiser ter acesso ao que está dentro do núcleo, né, isso é muito mais energia. Então, o processo de você tirar um próton do átomo, ele requer muita energia. Então, todas essas trocas todos esses processos de desbalanceamento de carga, ele é resultado somente da transferência de elétrons, tá? Transferência de prótons, né, ou retirada de prótons, isso aí tem a ver com fissão e fusão nuclear, né, que é o que dá origem à energia nuclear. Então, isso não é algo que é possível de ser realizado no cotidiano, né? Como é o caso ali que está representado na imagem, né? Aquela esfera, ela está sendo carregada, a jovem, quando coloca a mão, pega, né, transfere parte dos elétrons que ficam na superfície ali para ela, né? Isso vai para as pontas do cabelo. As pontas do cabelo, todos eletrizados com uma carga, começam a se repelir e dá o resultado que está na imagem, beleza? Então aí, né, repetindo o que eu tinha falado, né, essa interação entre as cargas pode ser repulsiva ou atrativa, dependendo do sinal entre elas, né? Então, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, tá? Esse é um vídeo aqui bem legal, que é a menina, ela vai descer o escorregador aqui, aí olha só o que vai acontecer com o cabelo dela, né? Dá para vocês verem? Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Beleza. Então, olha só o cabelo dela no final do processo. Bem da hora, né? E aí, isso está por trás do que a gente está falando, né? Você tem... nessa que ela desce a escada, ela está atritando com o escorregador dessa escada, desse escorregador. Ela está atritando com o escorregador, está trocando ali elétrons, e aí, ao final, ela está com... Essas cargas vão sempre para as pontas, né? E aí dá aquele efeito ali visual no cabelo dela, beleza? Isso é muito presente em ambientes que você tem um clima menos úmido, né? Mais seco, tá? Então, em países frios, às vezes lá eles têm um hábito de o cara ele tá andando às vezes à medida que ele vai andando assim sei lá, um tapete mais espesso, um material diferente, ele vai acumulando carga. E aí quando ele toca sei lá, a maçaneta da porta que é de metal, ele toma um choque. Porque à medida que ele vai andando, ele vai atritando com o chão, ele vai fazendo com que ele acumule carga, chega uma hora quando ele toca o metal, essa carga vai ser transferida para esse metal. Isso não acontece. Quando eu estou falando aqui para vocês, mas vocês estão achando estranho, né? Isso não acontece com a gente aqui no Brasil, porque a gente é um país de clima úmido, beleza? Então, a gente está andando, né? Está atritando o nosso pé com o chão e tal.
À medida que a gente está ganhando carga, a gente já está automaticamente perdendo ela para a própria atmosfera, que é úmida, beleza? Então, isso não é algo que é comum da gente ver aqui no nosso país, mas é muito comum nos outros países mais frios, de clima seco, beleza? Existem vários processos de elitização, né? O meu objetivo aqui não é dar enfoque nisso, né? Elitização por contato, por atrito, indução e tal, mas esse não é o propósito da disciplina, né? Se você ficar curioso com relação a isso, aí você tem um livro que você pode olhar e outros materiais na internet. Mas esse é mais a título de curiosidade, né? Não é o que a gente quer dar enfoque aqui. Aqui eu coloco mais como curiosidade mesmo. Beleza. Essa resposta que o material ele tem a facilidade nessa transferência de elétrons, né? Ele carregar ou não, é o que vai definir ele ser um condutor ou não, né? A rigor, um condutor é o seguinte: quando você passa uma corrente elétrica sobre ele, né? Seja você colocar uma diferente potencial nas suas extremidades, seja você colocar um campo elétrico ali, se ele tem facilidade nessa passagem de elétrons, a gente chama ele de condutor. Se não, a gente chama ele de isolante. Aqui a gente tem um termo mais elegante para falar de isolante, a gente chama ele de dielétrico, tá? Material dielétrico. Então, a prata e o cobre aqui eu deixo como são os melhores condutores metálicos. E aqui alguns exemplos de isolantes ou dielétricos, né? Então, madeira e borracha. Polímero ali também, plástico, tá? Não sei se vocês são antenados aí nas descobertas tecnológicas, mas você já tem hoje em dia polímeros que conduzem carga, né? Quando eu falo polímero, também refiro a plástico. Então, você já tem material plástico que consegue conduzir carga. Eu acho que parte desses celulares aí da Samsung que são dobráveis, eles usam esse tipo de tecnologia, né? Então, eu não sei como é que eles constroem, mas hoje eles já conseguem fazer uma superfície, ou pelo menos parte dessa superfície de plástico, né, esse polímero, ele conduz corrente elétrica, né? Então, você já consegue ter alguns circuitos elétricos que são feitos em material dielétrico, beleza? Peraí. Tá. Polímeros condutores, ok. Tudo bem, então, tudo isso até agora é só informação, né? Informação que é importante a gente ter quando a gente for ler algum enunciado, quando ele falar sobre dielétrico, quando falar sobre carga, você já tem uma ideia do que se trata, né? Eu imagino que nada disso que eu falei até o momento seja uma novidade para vocês, né? Acho que todo mundo já sabia sobre isso. Então, vamos aqui ao ponto principal, né, dessa aula, que é a gente apresentar a primeira equação, né? A física, ela é o quê? A física é a ciência que vai estudar os fenômenos naturais e a gente lê e interpreta esses fenômenos naturais através de uma linguagem bem específica, que é a linguagem matemática, ou seja, através de equações. Então, você sempre tem uma equação matemática que modela o fenômeno, beleza? Então, essa disciplina, né, eletromagnetismo 1, corrigido aí pelo Rodrigo, valeu, Rodrigo. Essa disciplina eletromagnetismo 1, basicamente, é fazer você reconhecer quais são as equações que você pode usar para tentar entender determinado fenômeno, beleza? Então, ao longo do curso, o que você tem que... O objetivo aqui é você saber qual é a equação que eu quero saber na interação de uma força elétrica de uma carga com outra, ou de um bastão carregado com uma carga, ou de um anel carregado, ou de um plano carregado, enfim, a geometria qualquer, beleza? E aí, no fenômeno do campo elétrico, como é que você... Qual é a equação que vai descrever esse tipo de fenômeno, né? Ou campo magnético, qual é a equação que vai modelar esse fenômeno? Então, todas as disciplinas de física que você faz no núcleo básico de engenharia, ou que você faz até no curso de ensino médio, o propósito é esse, é fazer você reconhecer as equações que vão modelar, caracterizar determinado fenômeno físico. Porque ao tentar fazer previsões do que vai acontecer, você tem como ponto de partida essas equações, beleza? Então, a primeira equação aqui relevante, importante, é a equação da força elétrica que a gente chama de lei de Coulomb, tá? Ela é essa equação aqui. Então, esse K, rapidinho aqui, ó, quando eu passo meu mouse aqui na tela, vocês estão vendo meu mouse? Sim. Ah, que bom. Então, ó, essa lei de Coulomb aqui, então, a gente tem essa constante K, que é chamada de constante eletrostática, beleza? Q1
e Q2 são os valores das cargas, né? R2 é a distância entre elas, né? R2 é R ao quadrado, né? É a distância entre essas cargas. E esse R unitário aqui, ó, esse é um vetor unitário, que ele indica o seguinte, que é uma distância radial. Vocês entendem quando eu quero dizer radial? Esse R unitário aqui, ele indica o seguinte, essa força que vai mediar a interação entre Q1 e Q2, ela sempre está na linha que liga um ao outro. Tá claro isso aí? Não, né? Pode ser honesto comigo. Não, professor, não ficou claro. Deixa eu tentar pegar aqui um bloco de notas. Só um momento. Peraí. Segura aí, galera. Segura aí. RQSU. SY. Ó. Ai. Alô? Tá dando uma recada. Então, peraí. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Agora tá melhor. Demorou. Vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela. Isso aqui é de outro conteúdo. Então vamos lá, estou falando com vocês aqui da força elétrica, né? Então, força elétrica é esse K, Q1 vezes um Q2, sobre um R2, R unitário, né? Então, o que eu quero dizer sobre o significado desse R unitário aqui? Quando eu tenho duas partículas interagindo, tenho aqui uma partícula positiva e uma partícula negativa, o R unitário basicamente é a linha que liga eles, né? Então, eu vou ter uma linha aqui ligando essas duas partículas. Ok? Então, esse o significado desse R. Que a orientação da minha força, ela segue essa linha. Então, essa minha força, ela pode ser um R que tem esse sentido aqui, ó. Pode ser um R que tem esse sentido aqui. Que é o caso, né? Que são forças atrativas. Mas ele também poderia seguir esse sentido aqui, ó. Chama F1 linha. Se por acaso essa aqui fosse positiva. Tudo bem? Então, esse é o significado desse R unitário. Ele está dando a orientação da minha força elétrica. A minha força elétrica está ao longo dessa linha, podendo ser, né, para um lado ou para o outro. Eu estou falando isso aqui, pode parecer meio óbvio, né? Pô, professor, mas isso é meio óbvio, é óbvio que vai ser essa linha. Mas eu vou dizer para você, não é óbvio não, porque quando a gente for falar de campo magnético, a orientação do campo magnético não segue a linha. Ela é um sentido completamente diferente. Então, por isso eu quero enfatizar isso. Porque quando a gente for ver campo magnético, você vai poder contrapor. E ver que não é tão óbvio assim, beleza? Esse K, a gente chama ele também, ou melhor, ele é chamado de constante eletrostático, mas aqui, nessa disciplina, a gente tem o hábito, né, de escrever ele como sendo 1 sobre 4π epsilon zero. Tá? Esse epsilon zero é o que a gente chama de permissividade elétrica. Tá? Deixa eu escrever aqui.
Tudo bem? Só para te dar uma ideia aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Só para a gente poder discutir, né? Tenho aqui, eu coloquei ali, tenho duas partículas, né? Então, partículas de mesmo sinal. Vamos colocar que aqui é positivo. Se elas têm o mesmo sinal, isso significa que esse produto aqui, ó, Q1, Q2, ele vai ter que ser positivo, né? Então, olhando para essa equação aqui como um todo, tá? A gente pode concluir o quê? Que a minha força F, ela é paralela ao vetor unitário, certo? Se eles tiverem sinais opostos, né? Vou colocar aqui positivo e aqui negativo. Então, essa é a linha que liga os dois. Então, deixa eu escrever aqui, né? Deixar registrado. Aqui é para o caso de Q1 e Q2 terem o mesmo sinal, né? Deixa eu escrever assim, F é paralelo a E unitária. Para o caso de Q1 e Q2 terem sinais diferentes, né? Isso indica, então, que o produto Q1 com Q2 vai dar negativo sempre, né? Vocês têm sinais diferentes, sempre vai ser negativo. Então, nesse sentido, se esse produto aqui é negativo, o meu F não é mais paralelo ao meu R unitário. O meu F agora ele é antiparalelo. Antiparalelo. Entendeu? Eu tenho as duas cargas, tenho essa linha aí, que é o significado R. E aí, sempre que a gente for escrever vetores, né, a gente sempre tem que denotar um sistema de referência, certo? Aqui eu acabei não deixando explícito, mas eu estou sempre considerando aqui meu sistema de referência como sendo minha partícula positiva. Tá? Esse é o meu sistema de referência. Então, nesse sentido, o meu vetor R é o vetor que vem dessa carga para cá. Ó. Esse é o meu vetor R unitário. Tá bom? Como elas têm sinais opostos, né? Cadê? Peraí. Não, calma aí que aqui ficou estranho. Não, do jeito que eu coloquei não vai ficar legal. Mas a ideia era essa, né? Quando eles têm o mesmo sinal, F é paralelo e sinais opostos F é antiparalelo, tá? Amigo, que eu fazer os problemas, talvez vai ficar mais claro o que eu quero dizer. Professor, não seria ao Pode falar. contrário? Não seria ao contrário? Se for o mesmo sinal, o F vai ser antiparalelo ao R. Sim, tô te ouvindo. Eu tô pensando nisso agora também. Mas é porque na equação, ela é escrita dessa forma. É desse jeito aí mesmo. Porque se fosse o contrário, tinha que ter um negativo aqui, ó. Não tem esse negativo. Tá? Mas aqui eu acho que não está batendo pelo sistema de referencial que eu estou usando. Mas depois eu vou olhar aqui direitinho para escrever de um jeito que dê para bater. Tá bom? Tá bom. Ô, professor. Pode falar. Antiparalelo é quando eles têm os sentidos contrários? É isso aí. Um vetor aponta para um lado e o outro para o outro. Demorou? Tá bom. Deixa eu dar sequência aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. Aí, beleza, né? Esse valor aqui do K, ele gira em torno de 8,99 vezes 10 a 9
Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá bom? Você não precisa se preocupar muito com esse valor aqui, não. Boa parte dos problemas que a gente vai resolver vai ser literal. Significa que a gente só vai trabalhar com as letras, né? E aí, eventualmente, só no final a gente pode substituir pelo resultado numérico. Mas é porque aqui a gente está mais preocupado com o significado do resultado, né, do que com o número em si, tá? Mas a título de informação é importante que você saiba. Beleza, então essa é a primeira equação que é relevante para a gente poder iniciar o nosso estudo de eletrostática, né? Um outro ponto que é igualmente importante é o que eu chamo de, é o que é chamado, né, de princípio da superposição. Aí o que significa esse princípio da superposição? Superpor, em outras palavras, significa somar. Então, eu vou ter aqui várias partículas carregadas, uma partícula positiva aqui, uma partícula negativa aqui e uma outra partícula positiva aqui. Vou chamar aqui de 1, 2, 3. Beleza? E aí, vamos lá. Eu quero saber, por exemplo, qual que é a força resultante que atua nessa partícula 2, ó. Eu sei que sobre essa partícula 2 vão atuar duas forças, né? Uma força de atração resultado da interação entre 1 e 2, né? F1, 2. Uma outra força de atração resultado da interação entre a partícula 2 e 3. Então, qual que vai ser a força resultante que atua nessa partícula? A força resultante que atua nessa partícula, ela nada mais é do que a soma entre as forças individuais. Vai colocar força resultante 2 é a soma das forças de todas as forças das outras partículas que atuam na partícula 2, né? Então, esse I aqui vai de... Vou colocar aí só o I para ficar vago. Tipo assim, pode ser qualquer quantidade de forças. Beleza? Então, isso que é superpor. É você somar, né? E aqui é uma soma vetorial, então o princípio de superposição aplicado a uma soma vetorial. Você dizer que o todo é o resultado da soma das suas partes, né? Então, você somar individualmente a interação de cada partícula com os outros elementos do sistema vai te dar o resultado geral. Beleza? Fala aí, gente. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, aqui, ó, esse é o conteúdo, tá? Essa é a primeira abordagem. Uma vez que a gente está definindo aqui alguns conceitos, vamos tentar fazer o primeiro exercício, que é esse aqui, ó. Eu estou passando lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Mudou a tela para vocês? Continua a mesma tela. Ah, tá. Tem a tela de baixo, a tela anterior, a tela laranja. Tem um exercício ali, ó. Não sei se dá para você enxergar eles. Dá pra gente fixar. Ah, é verdade. Mas eu coloco aqui embaixo qualquer coisa, ó. Então, aqui, ó, exemplo 1. Tenho aqui um sistema de referência. YX. Nesse sistema, eu vou ter 3 partículas. Vou ter uma partícula Q1 aqui na origem. Uma partícula Q2 aqui. Numa posição X2, tá? Depois eu coloco o valor. E uma partícula Q3 na região entre elas. Aí o enunciado diz o seguinte: 2 partículas carregadas são posicionadas como mostra nessa figura aí. Os dados do problema. Q1
vale 1,5 microcoulombs. Está localizado na origem, beleza? Q2 vale 0,35 microcoulombs. E está na posição x2 igual a 0,4. 0,4 metros, né, 40 centímetros. E aí ele quer saber o seguinte, aonde que deve estar a terceira partícula carregada Q3, né, que está em azul. Professor, Oi. Q1 é 0,15 microcoulombs. Então, 1,5, pelo menos lá no enunciado. Ah, não, valeu, obrigado. 0,15, valeu. Então, ele quer saber onde que vai estar posicionada a terceira partícula, a fim dela ficar em equilíbrio, a fim de manter a partícula 3, né, em repouso, beleza? Então, como é que a gente pode responder isso aí? Né? Se você quer falar de equilíbrio, você tem sempre que lembrar da condição de equilíbrio, né? Vocês já fizeram a física 1, então vocês sabem que para um objeto ele está em equilíbrio, a soma das forças que atuam sobre ele tem que ser zero, correto? Então, é nessa linha que a gente tem que responder. Então, o primeiro passo é você identificar quais são as forças que atuam sobre essa terceira partícula 3. Né? Vamos lembrar aqui dos sinais, né? Eu acho que está todo mundo positivo aqui, né? Só o Q3 que está indefinido, mas aí... Então, Q1 e Q2, ambas são positivas. Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui para lembrar. Então, isso aqui, ó, positivo, positivo, beleza? Se Q3 for positivo, as duas vão estar causando um efeito de repulsão sobre Q3, né? Uma vai empurrar Q1 vai empurrar Q3 para a direita e Q2 vai empurrar Q3 para a esquerda. Se Q3 for negativo, ambas vão estar atraindo Q3, né? Q1 vai estar atraindo Q3 para a esquerda, Q2 vai estar atraindo Q3 para a direita. Então, independente de qual seja o sinal da carga Q3, você sempre vai ter uma combinação de forças em sentidos opostos. Concorda? Então, por isso que não é relevante ele dar informação aqui de qual é o sinal da carga da partícula 3, tá? Então, aqui eu vou considerar, uma vez que isso não é relevante, eu vou considerar isso aqui como sendo positiva também, tá? Então, vamos lá. Entre Q1 e Q3, como eles têm a mesma carga, isso significa, então, que vai ter um efeito. O efeito vai ser repulsão, então vai ter uma força F1,3 aqui, ó, para a direita. Entre Q3 e Q2, também tem a mesma carga, logo o efeito também vai ser de repulsão. Então, um F2,3 aqui. Beleza? E é isso. Essas são todas as forças que atuam sobre a partícula 3. Como eu quero saber qual é a posição que ela vai ficar em equilíbrio, então eu tenho que aplicar a condição de equilíbrio. Então, vou escrever aqui, ó. Pela condição de equilíbrio, qual que é a condição de equilíbrio? A soma das forças tem que ser zero. Não é isso? Quantas forças eu tenho atuando aqui? Eu tenho F2,3 mais F1,3 igual a zero. Tá? F2,3 aponta para a esquerda, então isso aqui seria menos F2,3, né? Então, ou seja, estou saindo da análise do vetor e estou indo para o número, beleza? Se você quiser ser mais rigoroso, você poderia botar aqui F2,3 I, né? E o outro mais F1,3 I, né? Unitário. Mas acho que nesse caso que é mais simples, não precisa a gente ser rigoroso aqui, não. Vamos botar isso aqui igual a zero. O que significa, então, que a força F2,3 tem que ser igual à força F1,3. Beleza? Então, vamos lá. Só que essa força, que força é essa? Que tipo de força é essa que está atuando? É a força elétrica, a lei de Coulomb, né? E aí, qual é a equação que vai dar para mim, né, com o valor dessa força? Então, vamos escrever. F2,3 vai ser 1 sobre 4πε0, lembra que esse é o K, vezes a carga 2, vezes a carga 3, dividido pela distância entre eles ao quadrado, né?
essa distância aqui é a distância entre 2 e 3. Então, essa distância aqui, ó. Tudo bem? Aí, quem que é essa distância? Vamos lá. Quais são os dados do problema? O problema diz que da origem do sistema de coordenadas até a carga 2, eu tenho aqui um valor x2. E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual é o valor x em que essa partícula 3 deve estar para ficar em equilíbrio. Né? Então, o meu objetivo ali é encontrar o x. Como é que eu posso escrever esse x em termos das informações que estão dadas aí, né? Ou melhor, esse r, né? R quadrado aqui embaixo. De novo, o r é a distância entre 2 e 3. Então, se refere a essa informação aqui, ó. Você concorda para mim que essa distância aí é simplesmente x2 menos x? É a distância total menos o pedaço que você quer. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Então, aqui dentro vai ser um x2 menos x ao quadrado. Então, isso aqui tudo do lado esquerdo da igualdade representa a força de interação entre a partícula 2 e a partícula 3. Do outro lado, a gente vai ter 1 sobre 4πε0. Lembrando, de novo, né? Esse 1 sobre 4πε0 é o nosso K. Tá? Eu só estou escrevendo assim, que vai ser comum da gente usar essa constante ao longo do curso. Beleza? Isso vai ser, então, o resultado do produto Q1 vezes Q3, dividido pela distância entre a partícula 1 e 3, que é o próprio x ao quadrado. E aí, ó, dessa igualdade, já dá para a gente simplificar um monte de coisa, né? Essa constante que está aqui simplifica. O próprio Q3 aqui, ó, simplifica. Né? Então, ou seja, independente do seu sinal, independente da sua carga, a posição que ele vai ficar, ou seja, não depende do seu sinal nem da sua carga. Tá? O que sobra? Sobra aqui um Q2, que divide um x2 menos x ao quadrado, igual a um Q1, que divide um x ao quadrado. E aí o nosso objetivo é isolar esse x aí, para tentar descobrir qual que é esse valor, né? Quanto que vale isso aí, tá? Então, vamos fazer essa conta? Eu vou fazer o seguinte. O que tem x eu vou deixar do lado de cá, ó. X ao quadrado, que divide um x2 menos x ao quadrado, é igual a um Q1 que divide Q2. Você pode ficar tentado a substituir o valor de Q1 e Q2 aqui logo de cara, mas eu não vou fazer isso para a gente poder se acostumar com essa análise literal, beleza? Deixa eu ver aqui agora como é que a gente pode resolver aqui, qual a estratégia que a gente pode usar para tentar isolar esse x, né? Então, eu posso deixar aqui todo mundo, ó, x dividido por x2 menos x, isso aqui tudo igual elevado ao quadrado, né? Igual, então, Q1 sobre Q2. Esse x sobre x2 menos x é a raiz quadrada, então, de Q1 sobre Q2. Beleza? Multiplico agora cruzado, né? Isso aqui é igualdade, tá? Então, eu vou ter x vai ser igual a um x2 menos x. Eu já vou deixar assim logo, ó. Já vou separar do parênteses para adiantar. Então, aqui ficaria uma raiz, né, de Q1 sobre Q2, que multiplica um x2, menos uma raiz, né, de Q1 sobre Q2, que multiplica um x, tá? Aí transfiro o x para o lado de lá. Eu vou ter, então, que o meu x vai ser o produto de 1 mais raiz de Q1 sobre Q2, igual a 1 raiz de Q1 sobre Q2, vezes um x2. E aí concluo, então, que o meu x, a posição de equilíbrio dele, vai ser esse aqui. Deixa eu colocar mais embaixo aqui, que vai ficar sem espaço. A raiz de Q1 sobre Q2, que multiplica um x2, que divide 1 mais a raiz de Q1 sobre Q2.
Beleza? Então, essa é a posição de equilíbrio dele. Tudo bem? Isso aqui, se você manipular, dá para ainda simplificar e ficar nesse formato. Ó. Raiz de Q1 que divide raiz de Q2 mais raiz de Q1. Não sei se esse formato é mais interessante ou não, mas dá para escrever ele ainda nesse formato. Tá? Então, esse é o perfil do problema que a gente vai fazer, essa é a metodologia. A gente vai só escrever assim, literal. Por que é interessante escrever assim, literal, né, e não colocar o número? Porque você tem uma maior dimensão sobre os parâmetros que afetam a sua resposta. Então, por exemplo, a gente já sabe de imediato, lá no início da resolução do problema, que a carga 3, o sinal e o valor dessa carga 3 não interfere na resposta. Ela não é importante. Então, ou seja, esse é um parâmetro que não é relevante para você saber a posição de equilíbrio dela. Né? Quais são os parâmetros importantes aqui para você saber a posição de equilíbrio dela? Pela resposta, como é literal, você consegue saber. Se você muda a carga Q1, isso vai mudar a posição de equilíbrio? Sim. Se você muda a carga Q2, também. Se você muda a distância x2, você lembra o que esse x2 aqui representa? É onde vai estar localizada a carga 2. Né? Então, voltando aqui em cima para a figura, ó, representa isso aqui. Ó. Então, se essa carga Q2 ficar mais longe da origem, isso vai aumentar a posição de equilíbrio? O x que a gente encontrou vai diminuir? Pela resposta, a gente vê que esse x2 aqui, ó, ele é diretamente proporcional a x. Então, quanto mais distante você colocar a carga 2, você também vai deslocar o x. E se você aproximar essa carga 2, você vai fazer esse x também tender para a esquerda, beleza? E se você aumenta a carga, o valor da carga 2, né? Em vez de ser 0,35 microcoulombs, se for maior, se for o dobro desse valor, isso vai fazer o que com essa posição de equilíbrio? Vai deslocar ela mais para a direita? Vai deslocar ela mais para a esquerda? O que vocês acham? Fala aí para mim. Pode repetir a pergunta, por favor? Sim, sim. Estou falando o seguinte, com base na resposta que a gente encontrou, que está aí. Se você aumenta o valor da carga 2, que é a carga que está para lá, né? Se você aumenta o valor dela, você dobra esse valor, por exemplo, isso vai deslocar essa posição de equilíbrio da terceira partícula, né? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Por quê? Porque o valor da carga 2 é inversamente proporcional a x, e aí vai, se aumentar Q2, vai diminuir x. Perfeito, perfeito. O Q2 está aqui embaixo, né, no denominador. Se você aumenta esse valor, essa divisão aí, né, vai ficar um número cada vez menor, certo? Então, isso indica que o valor de x aqui, ó, vai diminuir. Logo, ele vai se aproximar da origem, indo para a esquerda. Beleza, galera? Então, essa é a importância de uma resposta literal. Você conseguir fazer essa análise assim, mais geral. Se eu coloco um número lá desde o início e vem fazendo a conta, talvez até o raciocínio aqui para chegar nessa resposta final fica fácil. Só que você perde essa informação que eu estou perguntando para vocês. Quando eu falo, mas e se eu aumentasse a carga? E se eu deslocasse a distância dela para mais longe, para mais perto? O que vai acontecer com essa posição de equilíbrio, entendeu? Então, quando você faz ele de maneira literal, você tem acesso a esses detalhes, né? De quais são os parâmetros que são importantes para mudar a resposta, né? Para afetar o resultado da resposta e quais não são. Tá? Então, a gente aqui faz dessa forma, beleza? E estou aqui justificando, né? Por que fazer, tá? Por que é importante. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário queira fazer? Fica à vontade. Beleza, então. Então, eu vou passar aqui para o próximo exemplo, tá bom? Já mudei ali na figura embaixo. Então, vamos colocar aqui exemplo 2.
Então, exemplo 2 é o seguinte. Tenho aqui, ó, um teto. E eu pendurei nesse teto 2 pêndulos, tá? Um pêndulo aqui, ó, uma extremidade deles vai ter uma esfera carregada, tá? Vou passar daqui a pouco o sinal dela. E no outro pêndulo também, uma outra esfera carregada. Beleza? Aí, então, ele fala o seguinte. 2 esferas carregadas idênticas estão suspensas pelo teto por cordas isolantes de mesmo comprimento L, tá? Então, primeira informação, as cordas têm um comprimento L, que corresponde a 1,5 metro. Uma carga Q de 25 microcoulombs é cedida a cada bola. Então, a carga Q, 25 microcoulombs. Então, todos vão ter o mesmo sinal, certo? Por isso que eles vão estar repelindo, como está sendo mostrado aí. Depois, as duas são suspensas em repouso com a corda de cada um formando um ângulo de 25 graus. Com a corda de cada uma formando... Tá. Então, é o seguinte. Isso. Com respeito à vertical. Beleza. Então, aqui, ó. Aqui vai ter um ângulo θ que vai ser igual esse ângulo θ aqui, tá? Então, é isso que ele fala no slide. Esse ângulo θ é 25 graus. Quanto vale a massa de cada esfera? Tá, então, quero saber. M. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o nosso problema. Esse sistema está em equilíbrio. Beleza? E aí, de novo, né? Se o sistema está em equilíbrio, ele tem que obedecer à condição de equilíbrio. Não é isso? Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui? Para tentar responder. Representar as forças que atuam sobre eles. E Isso após aí. isso, verificar a condição de equilíbrio. Perfeito, exatamente isso aí. Então, vamos escolher uma esfera para a gente fazer, né? Porque o que acontecer em uma esfera vai ser igual da outra. Então, sei lá, chamar isso aqui de esfera 1, aqui esfera 2, tá? Então, vamos analisar as forças que atuam na esfera 2. Quais são as forças que atuam na esfera 2, pessoal? As esferas. E valeu. Força-peso, que aponta para baixo. Vou colocar aqui, ó, FP, força-peso. O que mais? Tração e repulsão. Força-tração, que está aqui ao longo da corda. E a força de repulsão devido à lei de Coulomb, né? Então, a força elétrica aqui. Beleza? Então, essas 3 forças combinadas tem que dar 0, não é isso? Então, vou escrever aqui, ó. Como o sistema está em equilíbrio, estando o sistema em equilíbrio, temos que a soma de todas as forças tem que dar 0. Tá? Isso aqui é um sigma, né? Soma de todas as forças tem que dar 0. Aí, tem 2 caminhos que a gente pode usar aqui, né? A minha tração, ela não está nem na vertical nem na horizontal, então eu teria que decompor ela e ia fazer essa soma em x e em y. Então, esse é um caminho que a gente pode adotar. E aí eu tenho que fazer somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0. Só que eu quero ir para um caminho mais rápido, né? O caminho mais rápido é o seguinte: esse somatório das forças igual a 0, ele significa dizer o seguinte: quando eu combino esses vetores, né? Vocês sabem que quando a gente soma vetores, basicamente está combinando eles, né? Quando eu combino esses vetores, o meu vetor resultante é nulo, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui 2 situações aqui, ó. Esse aqui é um vetor A,
que eu vou somar com esse vetor B aqui. Se eu faço a soma, como é que eu faço a soma? Eu pego esse vetor A aqui e conecto ele, a origem dele no final de... Desculpa, eu pego esse vetor B e conecto ele, a origem do vetor B no final do vetor A, certo? E aí, o meu vetor resultante fica sendo da origem ao final desse emparelhamento. Então, esse é o meu vetor resultante. Tudo bem? Se o meu vetor resultante dá zero, vamos supor aqui que eu tenha, como é o caso aqui, eu tenho 3 vetores, né? Eu tenho o vetor tração para cá, que eu vou somar com esse vetor força elétrica para cá, que eu vou somar mais o vetor peso, que é para baixo. É isso? Como é que eu faço essa soma? Eu tenho que emparelhar eles. Então, eu vou trazer essa tração para cá, para o canto. Vou trazer aqui essa força elétrica, eu vou conectar aqui, ó, desse lado. E vou trazer essa força peso e conectar aqui. Quando eu faço essa conexão, o que acontece? Não tem um vetor resultante, né? Entendeu? Então, quando a soma das minhas forças dá zero, significa que quando eu emparelhar esses vetores, eles vão fechar uma figura. Beleza? Então, é essa estratégia que eu vou usar. Porque ela vai ser bem mais rápido chegar na resposta do que a outra. Que eu acho que imagino que você já saiba, né? Que é decompor e tal, pá. Beleza? Então, vamos fazer isso. Então, ó. Então, isso aqui vai significar o quê? Vai significar uma força-peso aqui. Uma força elétrica para cá. E uma tração aqui. Então, ou seja, eu tenho um triângulo, né? Então, eu vou trabalhar com esse triângulo. Né? Lembra, o que eu quero achar? Eu quero achar a massa da esfera. Para achar a massa da esfera, possivelmente eu vou ter que procurar, então, o valor da força-peso. E aí eu tenho que saber qual que é o valor que essa força-peso vai ter que ter para que a soma das forças seja zero, ou seja, para que eu consiga formar esse triângulo aí, essa figura fechada. Tá? Esse triângulo aí, você consegue saber algum dos ângulos que ele tem? De cara eu sei que aqui Entre é a 90 força, graus. Pode falar, pode falar. entre a força, peso e a tração é 25. Beleza. Se você pega aqui, por que é 25? Você consegue justificar? Porque a força-peso ela é paralela a aquele meio alizinho. A linha vertical. Isso. E aí, entre essa linha vertical e a tração ali no desenho, tá indicando que é 25 graus. Então é isso aí. Vai ter um nome que a gente usa aqui. Retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Este ângulo θ vai ser igual a este ângulo θ aqui. Né? Que, se eu prolongo aqui, ó, esse vetor tração que está aí para cá, ó, é igual a esse ângulo θ aqui, ó. Que aqui, no caso, é justificado porque são ângulos opostos ao vértice, né? Beleza? Então, este ângulo aqui, ó, é o θ. Tudo bem? Aí, só reforçando, hein, galera? Este ângulo aqui, θ é igual a esse, porque são opostos pelo vértice. E este ângulo aqui é igual a esse pelo teorema de Tales, tá? Tudo bem? Então, esse é o meu triângulo, essas são as informações que eu tenho dele. Beleza? Tá, mas... E aí? O que eu faço com isso? Tem como a gente conseguir alguma relação trigonométrica que associe as informações que eu quero? O que eu quero? Quero a massa. A massa vai estar o quê? Força-peso. Deixa eu escrever isso aqui de novo. Força elétrica. Tá. Então, por exemplo, se eu usasse ali, ó, tangente de θ. Tangente de θ naquele triângulo ali. O que é tangente de θ? Não é cateto oposto sobre adjacente? Então, a tangente de θ seria força elétrica
Não, aqui não mais vetor, né? E agora é tudo em módulo. Dividido pela força peso. Tá? E olha só, dessa informação agora eu acho que eu consigo achar minha massa, então. Porque se eu escrevo assim, ó, força peso é igual a minha força elétrica, que divide meu tangente de θ. Aí agora, ó, força peso é a massa vezes a gravidade. Força elétrica é 1 sobre 4π epsilon zero. Produto entre as cargas, as esferas vão ter a mesma carga. Então, eu vou colocar aqui, ó, Q ao quadrado, certo? Dividido pela distância entre elas ao quadrado, que é essa distância aqui, ó. Daqui para cá, ó, que eu vou chamar de D. Tá? Tem como a gente saber esse D? Porque o que ele dá no problema é o L, né? Esse L aqui, ó, é o comprimento do fio. Ele me dá o L e me dá um ângulo. Tem como saber esse D aí? Como é que eu posso descobrir esse D? Fazer seno de θ. Seno de θ. Desse triângulo aqui dentro, né? Aí faz 2 vezes esse valor, aí vai dar o D. Então, vamos tentar fazer isso então, olha só. Vamos colocar aqui, ó, D, ou melhor, pegando esse triângulo que eu destaquei em amarelo, eu tenho que seno de θ é o cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? D sobre 2, né? Metade da distância total. Dividido pela hipotenusa, que vale L. Então, daqui eu tiro que o meu D vai valer 2L seno θ. Tá bom? Então, vou pegar essa informação e vou jogar aqui, ó. Aqui ficaria, então, 2L seno θ ao quadrado. E isso multiplicado por 1 sobre tangente. 1 sobre tangente é cotangente, não é? Aqui, ó, aqui tem 1 sobre tangente aqui, ó, tem 1 aqui. 1 sobre tangente é cotangente. Cotangente é o quê? É cosseno sobre seno. Beleza? Então, eu já vou delimitando ali, tá? Aí, vamos ver aqui. Estou pensando se esse cosseno sobre seno vai ficar legal de fazer. Tá, vamos lá, vamos seguir. Que vai ficar cosseno de θ e seno ao cubo de θ. Vai ser. Estou pensando se tem alguma identidade trigonométrica que dá para simplificar. Então, daqui eu tiro o quê? Meu M, que é o que eu quero saber, né? Vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, que é a constante K, vezes a carga ao quadrado, dividido por 4L ao quadrado, e aí vou colocar o G aqui embaixo, né? Já estava multiplicando o M, vou descer dividindo. Vezes, agora esse termo trigonométrico, né? Que seria meu cosseno de θ sobre seno ao cubo de θ. Tá bom? Estranho, né? Mas é assim mesmo. Será que esse cosseno sobre esse seno ao cubo tem como deixar ele mais simples? Pegar uma identidade? Não tá me vindo nada em mente agora, não. Se eu pego... deixa assim, tá bom.
Então, essa é a minha resposta final. Beleza? Talvez você ache estranho, né? Tipo assim, é um problema que eu imagino que vocês já possam ter feito no ensino básico, só que você fazia ele numericamente. Agora a gente vai resolver ele via letra. E aí, de novo, vamos colocar aqui, né? A minha carga, nesse problema, no enunciado, diz que a carga vale 25 microcoulombs, né? Então, isso vai me dar um valor da massa deles. Se eu dobro essa minha carga, o que vai acontecer com a minha massa? Ela também vai dobrar? Ela vai diminuir a metade? Com base na resposta que a gente encontrou, nesse sistema aqui, ó, dessas duas partículas carregadas nesse pêndulo, fazendo esse ângulo θ, elas têm uma carga de 25 microcoulombs, né? Eu estou perguntando, se eu dobro o valor dessa carga, se eu coloco ambas com 50 microcoulombs, o que vai acontecer com a massa? Qual deve ser a massa para manter essa mesma configuração de equilíbrio ali, com aquele mesmo ângulo e tal? Vai ter que ser 4 vezes essa massa aí? Isso aí, exatamente. Porque o quê? Está no quadrado. A massa vai ter que ser 4 vezes maior para manter aquela mesma configuração. Né? O θ é igual a 25 graus, o comprimento de 1,5 e tal. Beleza? E o meu comprimento, se você notar ali, para essas mesmas, vamos manter as mesmas características, né? A gente vai encontrar o valor de massa, a carga aos 25 microcoulombs, o ângulo θ é 25. Se você aumenta o tamanho do fio, vamos colocar, você coloca o dobro do tamanho do fio, para aquele ângulo ser mantido a 25 graus, a sua massa agora vai ter que ser 4 vezes menor. Você consegue ver ali? Que o L está ao quadrado. Beleza? Então, assim, só quero enfatizar a importância, né, de você ter uma resposta literal. Porque você consegue fazer análise, você consegue ver quais são os parâmetros que interferem na resposta. Interfere a resposta final, que é qual que é a massa que aquelas duas esferas têm que ter para o sistema ficar em equilíbrio. E aí você verifica que o comprimento do fio interfere, que a carga das esferas interfere, né? E o próprio ângulo está ali também. Tudo bem? Tá. Show. Beleza. Tem energia para mais um? O último é a saideira. Eu tinha programado fazer uns 5 exemplos, mas acho que o próximo aqui vocês vão dar uma canseira. Nossa aula vai até 10h50, né? Isso, eu estou enganado. 10h30. Então tem um tempinho aí. O último exemplo, então. Que esse aqui agora sim, esse aqui agora vai ter integral. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Ok. Saúde. Valeu. Então, aqui, o último exemplo. Então, é o seguinte. Saúde Então, vamos de lá. novo. Valeu. Aí, vamos lá. Tenho aqui uma barra. Beleza? Até agora a gente viu como a gente procurou sobre a situação de equilíbrio e tal, entre partículas, né? Esferas e tal. Mesmo a esfera tendo a dimensão, a gente considera como se fosse um ponto, né? Agora a gente vai ver a interação entre objetos carregados, onde um é uma barra e o outro continua sendo uma partícula. Então isso vai mudar um pouco a nossa análise. Beleza? Então aqui é o seguinte, ó, a figura aí, eu não sei se você consegue ver o que eu estou vendo, né? Eu tenho duas apresentações, né? A primeira, a principal, está
as anotações, e a outra está o slide. Então, no slide, não sei se vai dar para você enxergar. Talvez você pode mudar aí as suas configurações para aparecer os dois e tal. Mas aí eu estou lendo agora do slide, ó. A figura mostra, né, uma haste fina de comprimento L. Então, essa haste, essa barra aqui, vai ter um comprimento L, tudo bem? E ela é carregada uniformemente com a carga total Q, e uma carga positiva, tá? Então, ela é toda carregada positivamente. Uniformemente significa que ela é igualmente carregada, a distribuição de carga ela é igualmente ao longo de toda a barra, tá? Então, já vou anotar esses dados aqui também. Então, as primeiras informações são comprimento L e a carga total dessa barra é Q maiúsculo. Aí ele fala o seguinte: encontre uma expressão para o módulo da força eletrostática exercida sobre um elétron posicionado sobre o eixo X da haste. Então, ó, vou até pegar essa informação, vou jogar aqui para cá para desenhar. Então, essa barra aqui, vamos colocar, ela está ao longo do eixo X, que está aqui pontilhado. Beleza? E aí, numa dada posição aqui desse eixo X, eu vou ter um elétron aqui, ó. Um elétron, tudo bem? Então, você sabe que esse elétron tem uma carga E, né? Então, aqui, a carga E do elétron, tudo bem? Esse elétron, por sua vez, vai estar a uma distância D do meio dessa barra. Então, deixa eu tentar representar isso aqui, então. Aqui é o meio da barra. E aí o elétron vai estar a uma distância D do meio dessa barra, tudo bem? E aí ele quer saber uma expressão da força elétrica. Como é que vai ser a força de interação entre uma barra e um elétron? Né? A gente sabe que essa interação é mediada pela lei de Coulomb, né? Mas a lei de Coulomb ela é a força entre duas partículas pontuais, né? Dois objetos pontuais carregados. E aqui não, aqui eu tenho um objeto macroscópico, uma barra e uma partícula, que é o elétron. Então esse é o nosso objetivo, achar essa expressão da força elétrica. Né? Então a força elétrica aqui, ó, a interação entre um objeto macroscópico e uma partícula pontual. Tudo bem? Então esse é o nosso desafio, tá? E aí como é que a gente pode responder isso aqui então, pessoal? Primeiro passo é o seguinte, a gente sabe o seguinte, a gente sabe a interação entre duas partículas pontuais, não é isso? Só que essa barra, ela pode ser dividida em elementos infinitesimais. Beleza? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar um elemento infinitesimal aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu escolher uma cor aqui diferente. Amarelo. Eu vou pegar aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Corresponde a um DQ. Um elemento infinitesimal. Tudo bem? Beleza? E aí, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar assim. Se aquele pequeno pedacinho que eu destaquei ali na imagem é um elemento infinitesimal, então eu posso tratar ele como se fosse um ponto. E aí, se ele é um ponto, eu posso aplicar a lei de Coulomb para saber a interação, né? A força elétrica resultante entre esse elétron e esse elemento infinitesimal. Concordam? Então, eu vou colocar assim, eu vou escrever aqui, que é bom você ter anotado. Então, ó, aplicando a lei de Coulomb, entre o elétron, e o elemento infinitesimal dQ, dQ, verificamos que então, se eu aplico a lei de Coulomb nesses dois, o que a lei de Coulomb vai me dar? Lembra que a lei de Coulomb é esse aqui, ó. Força elétrica é 1 sobre 4πε0, produto entre as cargas, é isso? Vou chamar aqui, ó, Q1 e Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado.
né? Então, se eu tenho uma interação entre um elétron e um elemento infinitesimal, isso vai resultar numa força elétrica infinitesimal também, correto? Então, aqui eu teria uma força elétrica infinitesimal, por isso que eu botei o D ali ao lado do F, beleza? Vocês entendem essa nomenclatura, é nomenclatura de derivada. Isso vai ser igual, então, a uma constante, que é 1 sobre 4πy0. Produto entre as cargas. Quem são as cargas? O elétron, que tem carga E, e dq, que é o elemento infinitesimal, correto? Dividido pela distância entre eles. Qual é essa distância? Vou colocar aqui uma outra cor, aqui, um roxo. Essa distância aqui, ó. A distância que eu vou chamar de x. Beleza? X ao quadrado. Tudo bem? Então, essa expressão que eu acabei de encontrar aqui, ó, que eu vou chamar ela de expressão 1, ela vai mediar, melhor, ela vai computar a interação entre o elemento infinitesimal de carga e o elétron. Mas como é que eu faço para saber a força elétrica de toda a barra e não só de um elemento infinitesimal? O que eu tenho que fazer aí, galera? Integrar. Integrar significa somar, né? Então, se eu tenho a força elétrica da interação entre um elétron e um elemento infinitesimal de carga, e eu quero saber a interação desse elétron com a barra toda, então eu vou ter que somar todos os elementos infinitesimais de carga da barra, correto? E aí eu vou ter, então, a força elétrica da barra com esse elétron, correto? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, e aí, e o que me garante que essa integração, né, vai resultar na resposta correta, né? Que a soma das forças entre o elemento infinitesimal de carga vai me dar a força elétrica da barra como um todo com o elétron, né? Pode ser intuitivo, mas ao longo do nosso processo de análise do problema, é importante que a gente tome como base, né, princípios ou representações sejam mais formais, né? Então, o que me garante isso foi o negócio que eu falei com você lá no início da aula, que é o princípio da superposição. Beleza? Então, isso aqui que eu acabei de encontrar, que é a equação 1, ela é a aplicação da lei de Coulomb, né, entre duas partículas. Se você quer saber a interação de um objeto macro com essa partícula, você tem que somar a interação dos elementos infinitesimais desse objeto macroscópico. E o que garante que esse resultado está correto é o princípio de superposição. Então, ou seja, essa soma te dá a interação do objeto como um todo, ela é fundamentada no princípio da superposição. Beleza? Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Pelo princípio da superposição, concluímos tá, então, concluímos que, então vamos escrever aqui, ó, vou integrar isso aí, então aquele F vai virar um FE, aquele DFE, né, vai virar um FE, isso então vai ser uma integral, aí eu já vou ajeitar aqui, olha só, o que é constante eu vou tirar da integral, então eu já vou colocar aqui, ó, E sobre 4πε0, aí vai sobrar um dq sobre x ao quadrado. Tudo bem? Estão acompanhando aí, né? Aí vou fazer aqui uma observação, né? Esse dq, o que é esse dq? É a quantidade de carga de uma parte da barra, né? De um elemento infinitesimal da barra. Só que o que eu sei? Eu não sei o valor desse dq em específico. Eu sei o valor da barra como um todo. Tudo bem? E aí, para tentar responder esse problema, é importante eu apresentar para vocês aqui um outro conceito que é chamado de densidade linear de carga.
A gente chama isso aqui de lambda. O que é densidade linear de carga? Você sabe o que é densidade, certo? Densidade é o quê? Massa sobre volume. Né? Então, ou seja, é quanto da matéria é distribuído ao longo de um volume, né, do espaço. Densidade de carga é quanto de carga ela está sendo distribuída ao longo de um espaço também. Só que a gente chama aqui de densidade linear de carga, é o tanto de carga que se distribui ao longo de uma linha. Tudo bem? Então, esse lambda, que eu estou chamando de densidade linear de carga, ele vai ser a carga do objeto dividido pelo comprimento dele. Se fosse uma densidade superficial de carga, seria a carga pela área. Se fosse uma densidade volumétrica de carga, seria a carga pelo volume. E a gente vai chegar nesses conceitos aí, a gente vai aplicar isso aí, tudo bem? Até aqui tem algum problema? É só isso, é só a quantidade de carga distribuída ao longo de uma linha. Então, ou seja, a carga total pelo comprimento total da barra. Tá? Isso aqui também pode ser escrito como sendo, quando ele é uniformemente distribuído, ou seja, essa quantidade de carga aqui, ela é igualmente distribuída ao longo da barra, ou seja, não tem uma região que é mais concentrada de carga do que a outra. Tudo bem? Por conta disso, a gente pode falar então que esse lambda também é um dq sobre 1 dx. Estou usando dx só para enfatizar que a barra está ao longo do eixo x, né? Mas poderia usar também dl e tal. Então, isso não faz diferença aqui. Beleza? Então, isso é um dq dividido por um dx. Tá? Tudo bem. Mas aí, aonde que você quer chegar com isso aí? Porque eu quero escrever a minha integral em termos dos dados do problema. Né? Se você for lembrar aqui em cima, ó, quais são os dados do problema? Comprimento da barra, né, da haste, carga da barra e carga do elétron. Né? Então, combinando essas duas expressões aqui embaixo, né, o que eu consigo concluir? Eu consigo concluir, então, que a minha quantidade infinitesimal de carga, dq, é um lambda vezes um dx, ou seja, é a densidade linear de carga vezes um pedaço dx, né, desse comprimento, ou que a minha quantidade infinitesimal de carga, como ela é uniformemente distribuída ao longo da barra, pode ser um Q total pelo L total dx. Tá tudo bem até aqui, galera? Fala para mim aí, por favor. Sim. Tá bom. Beleza. Então, vou pegar essa informação e vou substituir aqui, ó. Deixa eu ver se vai caber. Força elétrica, então, é a carga sobre 4πε0. Uma integral, então, de Q sobre L dx sobre x quadrado. Aí, agora vamos analisar os limites de integração. Eu vou integrar essa barra indo da onde até onde? E aí? De 0 até L? De 0 até L? É porque é o seguinte, deixa eu pensar. O meu x máximo não é 0. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é meu 0. Beleza? Deixa eu pensar aqui. Porque, olha só, quando o meu elemento infinitesimal de carga, esse dq aí, tivesse aqui, ó. Qual é a distância dele até o elétron? Não vai ser L. Você concorda? Porque eu estou integrando em dx, e o meu x representa a distância entre as partículas, né? No caso, o elétron e o elemento final de carga. Então, se eu estou aqui neste ponto, a distância entre eles, entre esse elemento que eu destaquei e esse cara, não é L. Né? A distância entre eles seria L mais esse pedacinho aqui.
Você concorda? Sim. Beleza. E aí, quanto que é esse pedaço? Essa é a questão agora. D sobre 2. Perfeito. D sobre 2. Então, meu limite de integração vai ter que ir da onde para onde? Vai lá. Gente. De 0 a L mais D sobre 2? Ainda não. De L mais D sobre 2 até D sobre 2. De L... Não. Vamos colocar assim. De L mais D sobre 2. Deixa eu pensar no que você está falando. Até... Não, ó, vamos colocar o seguinte. Eu não sei se esse cara aqui é D sobre 2, não. Olha só, vamos colocar assim. Eu sei que do elétron até o meio é D, né? Opa, apaguei. Então, ó, esse D mais esse pedacinho aqui, ó, perdão, eu confundi vocês. Esse pedacinho aqui é L sobre 2. Então, o meu X vai ter que ir de D mais L sobre 2, que é quando ele começa aqui, né? Então, este pedacinho aqui se refere a D mais L sobre 2, né? Até esta região aqui, ó. E essa região aqui é o quê? Essa região aqui seria L. D menos L sobre 2. Concorda? Não seria L? Não, porque o meu D não começa aqui, ó, nesse ponto. Pensa aí um pouquinho. Ah, tá. Sacou? Seria D Ah, menos entendi, L se meu D entendi. começasse naquele zero ali. Meu D começa no Sim. meio da barra. Sacou? Aham. Beleza? Então, eu vou integrar em dx de D mais L sobre 2 até D menos L sobre 2. Tudo bem? Vocês concordam? Então, vou colocar aqui, ó. Vou voltar. Vamos escrever. Minha força elétrica. Aí eu vou tentar ajeitar aqui o que é constante, ó. Carga do elétron, carga total da barra, 4πε0 L, que é tudo constante, integral, a gente falou o que mesmo? D mais L sobre 2 até D menos L sobre 2, de 1 dx sobre x ao quadrado. Tudo bem? Então Peraí, acompanhando aí. eu ainda tô confusa nesse... Uhum. No nessa limite de integração. Sim. Então, beleza. Olha Porque, só. Pode falar. porque tipo... Ah, Você não. Tá, consegui ver agora, pelo Tá bom. desenho. Beleza. Mas se quem não... A gente está chegando aqui no final da aula. Quem não conseguir, pode ir no atendimento que eu tento explicar de novo. Beleza? Beleza. Tá bom, gente? Então, vamos só fechar aqui rapidinho. Então, minha força elétrica é isso aqui, 4πε0L. A integral de dx sobre x ao quadrado. Essa integral é quanto? Por do X? Isso aí. Na verdade, não 1 sobre x exatamente, né? Tem um menos, né? Não tem um menos 1 sobre x? Acho que tem. Aí eu tô só fazer uma observação aqui. Eu tô integrando então de D, eu tô integrando daqui até aqui, né? E ao longo desse processo aqui de integração, o meu elemento dx, né, ele tá sempre positivo, né? Eu tô sempre indo para a direita. É isso? Só conferir. Aqui é D mais L sobre 2 menos L sobre 2. Então, o meu dx
Eu estou sempre dando incrementos positivos para esse dx, ele está ficando cada vez maior. Então, dx é positivo. Tá bom. Então, vamos ver. Porque isso é importante, tá, gente? Porque se eu ando o dx para um lado, é positivo, mas se eu ando para o outro, é um dx negativo, né? Então, vamos fazer aqui. X ao quadrado é isso, né? Aí vai ficar x elevado a menos 2 mais 1. É menos 1, então é menos 1 sobre x. Então, aqui vai dar um d mais L sobre 2, e aqui um d menos L sobre 2. E aí eu tenho, então, minha força elétrica. Fica sendo restante constante aqui, 4πε0 L. Aqui é um L. Deixa eu tentar escrever isso tudo aqui. Aí ficaria aqui menos 1 sobre d menos L sobre 2. Menos com menos dá mais 1 d mais L sobre 2. Então, essa é a minha expressão final da força elétrica. Né? Aqui a gente não vai dar tempo, mas aí uma coisa que eu ia fazer. Eu ia tentar simplificar esse resultado aqui para escrever numa forma só e depois pegar esse D e fazer esse D aqui, ó, tender para o infinito. Ou seja, eu pegar essa parte, aqui eu tenho uma barra e um elétron, né? Então, se esse elétron está a uma distância muito grande dessa barra, essa fórmula aí converge exatamente para a lei de Coulomb. Tá? Na próxima aula eu posso fazer isso aí, eu acho que teria um vídeo disso resolvido. Beleza? Por que significa? Que a uma distância muito grande, o elétron enxerga a barra como se fosse uma partícula, né? Então, esse efeito aqui, ó, esse formato dessa equação, ela é completamente diferente da lei de Coulomb, correto? O que a gente vai notar é que a geometria influencia nessa interação agora da carga elétrica. Só que o pilar, né, de sustentação, a base, para você conseguir chegar nessas expressões, é a lei de Coulomb. É você partindo de um elemento infinitesimal do objeto que você quer analisar, né, calculando a interação entre eles, depois, pela superposição, integrando todo mundo, somando todo mundo para chegar nesse tipo de expressão. Então, a geometria, ela tem total influência sobre o resultado. Então, isso está valendo para essa barra, que está nessa orientação. Se eu boto a barra assim também muda. Se eu boto um plano, muda. Se eu boto um cubo, uma esfera, um cone, uma pirâmide, muda. E aí, quanto mais complicada for a geometria, mais complicado vai ser a integral que você tem que resolver. Então, o que a gente vai fazer aqui são integrações sobre geometrias mais simples, né? Linha, plano, esfera. Eventualmente, talvez alguma coisa que vem com cubo. Porque qualquer coisa que fique fora dessas geometrias, aí você já precisa de um computador para poder calcular a integral, porque às vezes ela não sai de maneira trivial. Mas o objetivo é sempre você verificar isso, que a partir de uma equação simples, né, que é a lei de Coulomb, você consegue deduzir o comportamento, né, de interação de objetos carregados, independente de sua geometria. Beleza, gente? Era isso aí. Beleza. Beleza. Deixa eu só interromper.